melhorado, né? Pois é, estamos de volta então, como eu disse, nesse momento aqui, das 12 às 13 horas é ao vivo, o nosso programa aqui no seu canal 10, e às 18 horas é a reprise e às 24 horas também. E como nós anunciamos, presença do Dr. Ricardo Correia, ele que é o secretário municipal de Trânsito e de Posturas da cidade. Nós vamos conversar com ele, ele vai dizer o que é que ele pretende fazer, a herança que recebeu, o que é que está sendo feito no trânsito da cidade. Dr. Ricardo, primeiro eu quero agradecer e muito da sua presença no programa, é importante para nós e é importante para a sociedade pernambucanense. Boa tarde. Boa tarde, Ivona, boa tarde a toda a população de Fernandópolis que nos assiste pelo canal 10. Bem, Ivona, o desafio é enorme, né, de se gerenciar o trânsito no município de Fernandópolis. Não é um privilégio só de Fernandópolis, nós sabemos as dificuldades que todas as cidades brasileiras hoje enfrentam no tocante ao planejamento de trânsito, né? Mas a gente está preparado, a gente já milita na área de trânsito já há algum tempo e temos conhecimento das dificuldades, mas também temos as ideias e as propostas para levar até a prefeita, para que a gente possa ter um trânsito mais humanizado, mais seguro e que as pessoas consigam transitar pelas vias da cidade de maneira mais adequada. Pois é, para nós, pessoalmente, inclusive, a impressão que nós temos é que o trânsito hoje se tornou uma das primeiras ações de qualquer administração municipal. Agora, uma coisa pela sua experiência, por aquilo que o senhor já vem fazendo no trânsito da cidade, como na dengue, doutor Ricardo, se as pessoas não colaborarem no trânsito, por exemplo, o motoqueiro parar de ultrapassar pela direita, as pessoas não pararem nas faixas que existe, que dá muito trabalho, tem um custo para o erário público. Se as pessoas não colaborarem no trânsito também, fica mais difícil organizar, não é? Bom, Vono, essas questões de mudança de comportamento, elas levam mais tempo, né? A Secretaria de Trânsito, ela tem um planejamento de fazer ao longo dos 4 anos de gestão da prefeita um trabalho de conscientização, inclusive é uma das tarefas da Secretaria, é a educação para o trânsito, né? Para que as pessoas respeitem a faixa de pedestre, né? A preferência nas vias, né? Uma coisa importante para ser dita é que o artigo 1º do Código de Trânsito Brasileiro, ele diz lá que trânsito é o uso das vias por pessoas, veículos, animais, conduzidos ou não, e nesse caso, né, ela não diz, o artigo não diz que quem tem preferência, se são os pedestres, se são os condutores, se são os ciclistas, se são motociclistas, não tem, o trânsito é de todo mundo. E nós temos que trabalhar com essa visão no trânsito, né, de humanização, o que muitas vezes cada agente na sua visão, na sua área, ele acha que a visão que ele tem é aquela do condutor, no caso do condutor, do ciclista, é a visão do ciclista. E o trabalho do órgão de trânsito, né, da secretaria, no nosso caso, é fazer com que todos compreendam que não existe prevalência, que todos nós temos que respeitar todos aqueles que estão envolvidos no trânsito. Sua secretaria está dando início aí a reparos em alguns lugares na sinalização do solo. Estamos. Nós, emergencialmente, né, nós assumimos faz 2 meses, nós estamos com um planejamento agora para comprar o material para todo o ano, né, o ano de 2013. Vai ser um ano difícil, porque é um ano para acertar a casa, para a gente preparar para as ações futuras, né? Esse ano nós vamos nos debruçar muito sobre o planejamento. O planejamento para tentar melhorar as condições de fluidez e de segurança no trânsito de Fernandópolis. Então nós queremos trabalhar a questão de modernização dos semáforos, né? Nós queremos melhorar a questão das vias que estão com problemas de fluidez, então melhorar algumas questões de rotatória, onde a gente possa estar apresentando algum problema de geometria. Na questão da fiscalização, são vários os problemas, mas esse ano nós vamos trabalhar exclusivamente nos projetos. Não dá, Vono, para a gente pensar o trânsito olhando de maneira isolada. Então, primeiramente, nós temos que fazer esse planejamento. Por exemplo, na questão dos semáforos, né?
nós vamos fazer um projeto de macro, né? Um projeto pensando todos os cruzamentos, utilizando softwares que hoje a gente consegue fazer essa simulação para ver o comportamento em tempo real com a frota existente hoje no município, desse planejamento de semáforo. O que acontece se a gente colocar o semáforo em tal via e o que vai acontecer com o comportamento do trânsito nas vias adjacentes. E aí ter um projeto para a implantação desse semáforo com a certeza de que nós vamos fazer dentro das normas de segurança e das questões de engenharia, de planejamento de tráfego. Porque a gente ouve muito dizer, precisa de um semáforo no cruzamento da Avenida dos Arnaldos com a Minas Gerais, precisa de um semáforo no cruzamento da Avenida Expedicionários com a Rua Sergipe. A gente sabe disso, mas será que colocar o semáforo vai resolver? Então a gente tem que olhar o tráfego com esse olhar científico, né? Com dados de tráfego, com pesquisa e com simuladores que já existem hoje. Então esse ano nós vamos fazer esse trabalho, nós vamos fazer os projetos, nós vamos fazer o planejamento. Provavelmente, como eu disse, esse é um ano para a gente fazer o acerto, né? Da administração acertar a casa, para provavelmente esses investimentos de maior vulto ser feito ao longo dos 4 anos de gestão. Pois é, com essa explanação que o senhor acaba de fazer, dá para subentender ou até entender de que esse ano nós não teremos implantação de novos semáforos na cidade em 2013. É bem provável que não teremos. Não, possivelmente pode até ter, por exemplo, se vier alguma verba, algum recurso federal, algum destinando exclusivamente para semáforo, nós vamos, se houver essa possibilidade, nós vamos fazer sim, se houver esses recursos externos, né? Provavelmente esse ano nós vamos trabalhar mais com planejamento, por exemplo, nós precisamos encaminhar para a Câmara Municipal a hierarquização do sistema viário, né? Uma das coisas para se melhorar a segurança e a fluidez é hierarquizar a via, dizer quais são as vias que a gente tem que fazer o trânsito fluir, quais são as vias que o trânsito tem que ser mais local, né? E isso influi diretamente em todo o planejamento urbano da cidade, todo o planejamento de tráfego, né? Nós não podemos sair por aí colocando quebra-mola, colocando dispositivos de redução de tráfego em qualquer via. A gente tem que ter um critério para isso, e esse critério passa pela hierarquização do sistema viário. Doutor Ricardo, certa vez, e foi lá faz muito tempo, ainda quando eu fui vereador nos anos 80, durante um ano de 6 anos, um dia eu e o Armando Farinazzo conversando, porque o trânsito já tinha problema naquela época. Então eu e o Armando Farinazzo, querido ex-prefeito, ex-vereador, ele me disse o seguinte, eu gravei bem aquilo: Von, as pessoas precisam aprender que nem toda hora tem que passar pelo centro da cidade, né? Exatamente. Não é? Exatamente. Tem outras vias. E é isso, né? A hierarquizar o sistema viário é a gente discutir com a sociedade, com a comunidade como um todo, quais são as vias que fazem a ligação de bairro a bairro, quais são as vias que trazem o tráfego do bairro para a cidade e quais são as vias que só fazem o tráfego para chegar até a sua residência, o tráfego local. Então é determinar as vias locais, as vias de trânsito rápido, as vias estruturais. É isso que nós vamos fazer e discutir com a comunidade. E na região central, por exemplo, nós podemos ter uma convivência mais harmônica entre o trânsito local de passagem com o trânsito de passagem, o trânsito local com o trânsito de passagem. Isso se faz estudando, né, as melhores rotas, né, as rótulas, porque isso, Von, tem uma relação direta com a política de estacionamento, né, porque é uma questão de lógica, de física, né. Muito se fala em melhorar a questão de fluidez na área central, por exemplo, na Rio de Janeiro, né. A gente tem um problema sério lá, a gente já começou a estudar, mas não precisa ser nenhum técnico para perceber que colocar o semáforo, aumentar o tempo do semáforo não vai resolver, vai continuar passando um veículo só pelo mesmo tempo, né, pelo mesmo intervalo de tempo. Ali só tem uma solução, portanto, é retirar estacionamento e fazer com que passe, se o entendimento da comunidade for que a gente precisa melhorar a fluidez, é retirar estacionamento e fazer que passe 2 veículos, né, no mesmo intervalo de tempo. Então vejam como isso é complicado, porque a gente tem um conflito com vagas de estacionamento e com fluidez, e isso só se faz com um planejamento técnico, científico e discutindo, obviamente, com todo mundo que está envolvido, comerciantes, população, usuários, com todo mundo. Uma última pergunta, nós temos mais um minuto, né, Léo?
Eu acho que para vocês é um tormento quando vem da Câmara Municipal a indicação para colocar quebra-mola, né? Até porque parece que o Código Nacional de Trânsito não permite que tenha mais, né? E acaba tendo que atender lá o vereador, a população que mora ali, né? E cria um problema, né, doutor? Exatamente. Nós precisamos fazer um trabalho de conscientização com a comunidade, com a Câmara. A Câmara, a gente está tendo um relacionamento muito estreito e proveitoso e acho que isso, brevemente, eu deverei estar me reunindo com eles, explicando exatamente qual é a finalidade da Resolução 39 de 98, que regulamenta as ondulações transversais, que é a popular quebra-mola ou lombada. O objetivo não é controle de velocidade. As ondulações transversais, como está disposto nessa resolução, é para que o local envolvido traga mais segurança para pedestres, sobretudo para escolas, portas de escola. E ele lá na resolução ele vai dizer quais são os critérios: ausência de rampa, baixo volume de tráfego. Portanto, a gente não poderia colocar nunca em avenidas, em locais onde trafega um transporte coletivo. Então tem uma série de condicionantes, né, de regras impostas pela resolução que a gente precisa discutir e esclarecer para que haja um entendimento melhor de onde a gente deve ou não colocar as ondulações transversais. Ondulação transversal, para você que está vendo o programa, é o tal de quebra-mola, ele já explicou aqui. Agora, só uma colocação para o senhor se despedir. Lá em Rio Preto, eu tenho uma filha que mora no bairro Cidade Jardim. Tem uma avenida lá, os caras corriam tanto na subida, que tem um quebra-mola na subida em São José do Rio Preto. Olha só que são alguns motoristas por aí. O senhor esteja à vontade para se despedir do telespectador, do internauta do Canal 10. Eu espero que o senhor volte várias vezes aqui durante esses 4 anos, porque a gente precisa falar sempre de trânsito, sempre é muito importante isso aí. Eu sou muito grato à sua presença no programa. Um abraço, boa tarde. Boa tarde, Ivone. Eu que agradeço imensamente a abertura desse espaço para a gente estar falando sobre trânsito. Queria dizer para quem nos assiste que trânsito não é uma questão que se resolve de maneira unilateral, é uma discussão muito séria, né, levando com responsabilidade, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir melhorar, se não resolver, porque eu acho que trânsito são soluções integradas que envolvem um monte de outras ações, né? Mas nós vamos conseguir melhorar a convivência entre os diversos usuários de trânsito. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo e particularmente a você, Ivone, que me deu esse espaço. Estou sempre aberto para voltar novamente aqui para poder continuar esse bate-papo. Se Deus quiser, ele vai voltar várias vezes aqui no programa. Vamos conversar muito coisas do seu interesse, que essa é a finalidade do seu Canal 10. Olha, nós voltamos em 1 minuto e meio, depois dos comerciais. Vem a notícia ali. O Votuporanga sempre nos dá grandes notícias, né? Eu dei aqui na manchete que 2 jovens tapeceiros em pleno trabalho brigaram e se esfaquearam nas nádegas. Então já você vai saber essa notícia por inteiro aqui no seu Canal 10.